Graça e paz, amada igreja. Trazemos assim um abraço da Igreja Batista Memorial, primeiramente Igreja Batista Memorial, onde nós estamos ali há 18 anos. Está dizendo o pastor Nilton que eu conheço parte. Ontem eu estive pregando na restauração, conheço dos 25 anos que lá completaram, eu conheço 18 anos de história. Desses 10 anos, eu conheço um pouquinho mais, que eu estive presente em toda a história aqui da formação desta igreja. E eu fico feliz por isso, né? Já me sinto participante da história desta igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida desta igreja, pela sua participação na Convenção Batista Sergipana. É uma alegria tê-los cooperantes conosco nesse trabalho, e ore pela sua convenção. A convenção, assim como a igreja precisa repensar para os dias atuais e os dias que vêm por aí, a convenção também precisa começar a repensar o seu trabalho, e nós precisamos da ajuda dos irmãos em oração, para que as dificuldades que ela enfrenta no momento, que não são poucas, mas cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e está no controle de tudo. Então, nós agradecemos. E nós queremos convidar já você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, está tudo em Efésios hoje, viu, pastor? Não quis correr, eu não quis fugir da raia, né? Efésios, capítulo 2, de 19 a 22, é o texto que nós queremos trabalhar aqui nesta noite, nessa reflexão, dentro dessa temática que a igreja escolheu. Não é simplesmente igreja, e não há melhor carta do que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios para falar de igreja, não é? Então diz assim um texto, a minha versão é a Peshita, já é conhecida de alguns pastores e alunos de seminário, né? É uma versão aramaica, eu quero fazer a propaganda, não ganho nada com isso da e-books, bem que eu gostaria, viu? Mas eu não ganho nada, mas é uma boa versão. Se você procura uma boa Bíblia, é a versão aramaica, né? Baseada na versão espanhola. Então, vale a pena. A gente está acostumado só com grego e hebraico. A visão aramaica, a linguagem aramaica, a tradução do Antigo e Novo Testamento aramaico fica muito fácil. E nisso aí também aproveitamos a oportunidade para dizer que, em cima dessa Bíblia que nos inspirou a escrever o livro Jesus, o Homem Servo, na perspectiva dos sinóticos. Está até ali atrás. Se você tiver interesse, você pode dar uma olhada aí, sem nenhum constrangimento. Ok? Vamos ler o texto. Portanto, vós não sois mais estrangeiros, nem estranhos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a pedra angular do edifício o próprio Jesus Cristo, e construído todo o edifício por meio dele, o qual cresce para ser templo santo para Yahvé, porque também vós sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Querido Deus, somos gratos ao Senhor, porque a tua bondade, como nós acabamos de cantar, é grande, está em todo o tempo presente em nossas vidas. E somos gratos por participar da tua igreja, formarmos a tua igreja. E louvamos ao teu nome pelas vitórias que o Senhor tem concedido a este lugar, a esta igreja aqui. As lutas são muitas, mas as vitórias são abundantes. Nós agradecemos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando a entender esta tua palavra, principalmente aqueles que aqui estão, que vão dar continuidade à obra deste lugar. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Antes de começar, eu ia esquecendo, né? De apresentar minha esposa, Manádia, fique de pé, pouca gente conhece, né? Essa morena bonita aí, que dia 10 de setembro completaremos 40 anos de casados, não é? E eu perguntei se ela toparia casar comigo de novo. Ela ficou um pouco pensativa, mas depois disse sim, não é? Então nós agradecemos a Deus pela nossa vida.
juntos nessa luta aí de 33 anos de ministério. Muito bem. Esse texto aqui vai nos remeter ao sentido de comunidade. Igreja é uma comunidade. Mas antes da gente mergulhar propriamente no texto, eu quero trazer aqui alguns entendimentos do que vem a ser comunidade. O dicionário nos traz o sentido de que comunidade quer dizer qualidade ou estado daquilo que é comum a diversos indivíduos. É um grupo de pessoas com características comuns, inseridas numa sociedade maior que não compartilha de suas características básicas. É uma sociedade. Numa referência à comunidade linguística, é grupo de pessoas que falam a mesma língua. E numa referência sociológica, é conjunto de pessoas que apresenta características comuns, culturais, étnicas, históricas, que o distingue de outros grupos do mesmo meio. Mas é interessante que a Bíblia já traz um sentido melhor, esse é o sentido popular, mas a Bíblia já nos traz um entendimento do que vem a ser comunidade, para que a gente possa compreender o que é justamente igreja. Então, comunidade é justamente essa eclésia, ou eclesia, como você queira, que é o sentido, justamente lá no grego, de assembleia pública, congregação, reunião. Lá no Antigo Testamento, essa eclésia, ela vem da raiz justamente carral, ou caal, como você queira. Está aí os textos, você pode anotar para justamente pesquisar depois. E, segundo a tradução da Septuaginta, aquela tradução que foi feita do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, nos tempos do Alexandre o Grande, pelos 70, justamente carral veio a significar eclesia e sinagoga, trazendo a ideia de assembleia dos israelitas. É o termo da tradução justamente desse termo lá do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, ela vai significar justamente, a eclésia vai significar a igreja cristã. A igreja de Cristo. Não necessariamente ligada a uma denominação, uma placa denominacional, mas conjunto de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a eclésia, essa é a igreja cristã, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Se você não faz parte dela, então trata de fazer, porque senão vai ficar de fora. Mas tem uma outra palavra, porque no texto mesmo, Paulo não está escrevendo ao mundo, está escrevendo a uma comunidade exclusiva, a igreja, a eclésia de Éfeso, onde tinham lá pessoas santas, santos de Deus. Não é? E essa palavra santo, justamente no grego, é hagios, ou hagios. Para quem não sabe aí grego, nem hebraico, nem eu, né? Então pronuncia o que você pronunciar, está correto. Mas traz o sentido de santo, sagrado, consagrar e santificar. Mas isso é interessante porque tem uma ligação com o Espírito Santo. É santo porque tem uma ligação com o Espírito Santo. E onde Cristo, além de ser a justiça, né, além de ser a redenção, é também a verdade que santifica. E esses santos, eles são justamente chamados para amar uns aos outros. Não existe aqui restrições desse amor. E no chamado para amar também uns aos outros, isso os identifica como pertencentes à comunidade. Membros dessa comunidade, dessa igreja cristã. E isso é um sinal de santificação. O amor é um sinal da santificação, que pertence aos santos que fazem parte dessa comunidade, dessa eclésia. Mas é interessante que esses santos, eles têm, segundo Paulo aos Romanos, aí está os textos, justamente eles são fiéis aos outros santos, independente onde esteja. Olha que coisa interessante, nós conhecemos os fatos lá da igreja
de Tessalônica, de gentios, que levantou uma oferta para os crentes que estavam em Jerusalém. Nem conheciam. Mas pelo fato de tomarem ciência, eles simplesmente se prontificaram a ofertar para aquela igreja. E esses santos, eles abrem mão de todo o seu direito para viver em paz com todos. É por isso que não é bem-vindo a guerra, a discussão. A discussão, sim, pode haver. Não há guerra, não há o partidarismo dentro da igreja. E quando isso começa a acontecer, acabou a igreja. Pode chamar de qualquer coisa, menos de igreja. Porque ela perdeu a sua característica. Porque o nosso propósito é procurar viver em paz. Por isso que a gente discute. E às vezes a gente não entende, nós batistas, porque valorizamos tanto a Assembleia, né? É para dar o direito de todo mundo discutir e dar a sua opinião, mas entendendo que o melhor de todos será decidido em Assembleia. Isso para todo mundo viver em paz. Mas nem sempre isso passa bem na nossa cabeça, na cabeça de muitos. E se cria muitas vezes partidos, como aconteceu na igreja de Corinto. Não sei se era batista, mas lá não tinha, eu não sei também se tinha assembleia, mas eu sei que a confusão era grande, porque tinha partido de Paulo, de Apolo, e por aí, e o apóstolo Paulo gastou tempo, gastou verbo para chamar a atenção daquela igreja nesse sentido. Mas diante de todo esse entendimento de comunidade de santos, aí nós podemos dizer que essa comunidade de santos justamente é o conjunto de pessoas sem nenhum tipo de distinção, as quais foram chamadas de dentro do mundo para fora, a fim de formarem e serem um corpo de Cristo santificado e que falam a mesma língua, testemunhando que estão no mundo, mas não mais pertence a ele. Então, me posse desse entendimento, nesse texto, nessa palavra que o apóstolo Paulo dá à igreja de Éfeso, ele traz algumas implicações no presente do indicativo e imperativo afirmativo, que justamente define com clareza a comunidade dos santos. E a primeira implicação no presente do indicativo imperativo afirmativo é que essa comunidade de santos, ela tem sua origem na palavra. Vamos voltar ao texto, verso 19. Portanto, vós não sois mais estrangeiros, nem estranhos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando a gente fala de Bíblia, nós entendemos que ela está ligada ao termo da palavra, uma referência à palavra de Deus. Mas essa palavra, ela está nos levando ao entendimento de que Cristo é a palavra, porque Ele é o verbo, e o verbo que estava junto de Deus, é o próprio Deus. E essa palavra, justamente, ela foi revelada a nós, conforme o escritor aos Hebreus, que Deus, tendo falado a nossos pais por meio dos profetas, desde a antiguidade, em muitas partes, de diversas formas, nestes últimos dias, nos falou por meio de seu Filho. Então, Cristo se apresenta à igreja, Ele é para a igreja a própria palavra de Deus. Então, quando Paulo está falando aqui da eclesia em Éfeso, ele vai usar justamente uma identificação dos seus destinatários. Daquilo que a gente disse, Paulo não escreveu a ermo, para qualquer pessoa ler, mas ele escreveu para um público bem exclusivo. É o que está lá em capítulo 1 de Efésios, parte B, quando diz aos que se encontram em Éfeso, santos e fiéis em Jesus Cristo. Eram aqueles homens estranhos e estrangeiros à aliança que Deus fez com Israel, na qual esse próprio Israel rejeitou essa aliança de Deus, quando ele não reconheceu a Cristo, como diz João lá em 1,11 do seu evangelho, veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, as promessas que foram feitas a Israel, agora também pertencem a esse grupo de estrangeiros e de estranhos. Quem? Aos que receberam, aos que creem em seu nome, como diz João 1,12. Aqueles homens de Éfeso não eram, na sua maioria, não eram judeus, apesar de ter judeus no meio da igreja, mas eles também estavam sendo agora
portadores ou receptores dessa aliança que Deus havia feito com Israel, de todas as promessas. E esta comunidade, e esta igreja, que tem a sua origem na palavra em Cristo, que se tornou a aliança escolhida, como disse Pedro, o povo santo, a congregação redimida. Essa igreja agora não é mais formada somente de judeus, mas ela é de gentios, de pessoas de todas as nações. E todas estão unidas em Cristo, porque Ele é a palavra, pela mesma palavra. Então nós temos agora a mesma identidade em qualquer parte deste mundo. Por onde você andar, você será sempre cristão. Será um santo da comunidade, chamado igreja. Está ligado a Jesus. Por onde você andar, em qualquer lugar, em qualquer língua, em qualquer país, você será reconhecido como cristão. Claro, se viver como ele. Portanto, aqui para nós fica claro que ainda que nós sejamos membros de uma igreja instituída, de uma comunidade religiosa, como a que nós estamos filiados hoje, se a nossa origem não for Jesus, nós não somos parte da comunidade dos santos. Só faz sentido fazermos parte dessa instituição religiosa se somos ligados à palavra, à comunidade primeira, original, que tem origem na palavra. Essa aqui talvez é uma comunidade, uma instituição que foi instituída anos atrás por homens, alguém teve a ideia. Ótimo. Mas isso não é o suficiente para caracterizá-la como igreja cristã. Mas sim se ela observa a palavra. É por isso que a gente tem muitas comunidades que eu chamo pega-bebo, né? A gente tem no bairro, Siqueira Campos, eu estou 18 anos, só tinha memorial, Assembleia de Deus, a metodista, mas agora, meu querido, daqui a pouco vai fazer uma igreja lá do lado da memorial. Que estão ocupando tudo, é tudo que é igreja, de tudo que é nome, que você puder imaginar. Mas muitas faliram, né? Na pandemia faliram. Aí abriram outras e por aí vai. Então, porque se nós não estamos firmados, não temos a nossa origem na palavra, nós somos aqueles do povo de Corinto que Paulo se referiu. Somos mais miseráveis de todos os homens. Porque somos aqueles que só apenas esperamos Cristo aqui nesta vida. Só queremos Cristo aqui para melhorar a nossa vida. Não temos nenhum interesse de relacionamento com Ele. Usamos Cristo como cartão de crédito, ou como uma carta de apresentação de um bom emprego. Mas nós não queremos relação. Então, se não temos a nossa origem na palavra, se a igreja que eu faço parte, eu sou membro daquela comunidade, ela não tem origem na palavra, então eu também estou fora. Eu não posso fazer parte dela. Eu preciso ser parte da igreja. A origem da igreja é Jesus. Independente da situação que estejamos vivendo, ou perseguidos, ou não, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Eu disse, certa ocasião, que você sabia que, na verdade, como era para a gente viver? Rindo da nossa miséria. Rindo das nossas situações difíceis e não se estressando com elas. Por quê? Porque o mundo se estressa porque ele não tem um Deus na vida deles. Eles não sabem a quem recorrer. Eles recorrem a um mundo de deuses, tentando acertar. É como se atirando no escuro, né? O cego atirando no escuro para ver se acerta. Assim está o mundo. Mas nós devemos ir das situações da vida, por quê? Porque nós temos um Cristo, um Deus que cuida de nós, está ciente da nossa situação, está vendo o nosso choro, as nossas lágrimas, o nosso desespero, as nossas lutas. Com certeza, Deus como teve aqui consolando aqueles que permaneceram para que essa igreja continuasse neste lugar. Quanto Deus não teve?
Mas Deus estava ciente. Realmente foi um tempo difícil, muito atribulado para a denominação, atribulado para quem estava envolvido no processo, mas era um tempo necessário. E hoje nós estamos aqui, celebrando 10 anos. Então, porque isso é uma prova de que essa comunidade dos santos tem origem na palavra de Deus, não em homens. Mas há uma segunda implicação aqui, nessa comunidade dos santos que o apóstolo Paulo traz, é que esta comunidade dos santos tem a missão de viver e crescer na palavra. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a pedra angular do edifício o próprio Jesus Cristo, e construído todo edifício por meio dele, o qual cresce para ser templo santo para Yahvé. Olha, irmão Ricardo está aqui? Irmão Ricardo está aqui? O irmão construtor está aqui? Irmão Ricardo está não, né? Mas todo mundo sabe que o irmão Ricardo trabalha com construção. Né? E tem engenheiro, tem arquiteto aqui, sabe que existem regras definidas para cada tipo de edifício. Quem quer construir uma casa, somente uma casa, é uma regra. Quem quer construir já com um puxadinho em cima, é outra regra. E por aí vai. É interessante isso. Mas, quando não se observa a lei da edificação daquela construção que foi determinada, vai acontecer aquilo que é muito comum a gente estar vendo diariamente na TV. Caiu o prédio, não sei quantos andares. Matou muita gente, fez muita gente ficar na rua. Como os últimos aí que aconteceu no Rio de Janeiro e em Miami, que foi notícia a semana toda. Todo dia tinha uma notícia, né? De quanta gente estava perdida e não sabia o que fazer. É interessante que aqueles que foram estrangeiros e estranhos, como lá os de Éfeso, mas que por Cristo obtiveram uma cidadania celestial, agora eles precisam crescer e viver e crescer na palavra. Ninguém constrói uma casa e fica lá na fundação. Não faz sentido. Você gastar dinheiro, investir força, tempo, dinheiro, para fazer simplesmente uma fundação. Eu me lembro que lá em Goiânia, lá em Pernambuco, quando éramos pastor lá, nós precisávamos construir uma congregação num bairro lá. Mas esse bairro, esse terreno era um pouco acidentado. E nós conseguimos, na época, com os americanos, através da Convenção Pernambucana, R$6.000 naquela. Era muito dinheiro. Era dinheiro. Esses 6.000 ficaram na fundação. 6.000 ficaram na fundação, porque se pensou em fazer o primeiro andar. Quando eu cheguei na convenção para pedir mais 6.000, pastor Ney Ladeira, o secretário executivo, disse, pastor, cara, como é que pode botar 6.000 na fundação? Eu digo, pastor, não me pergunte, a fundação está lá, quer ver? Que estava reforçada para 2 andares, na verdade. E precisou de 6.000, porque não faria sentido enterrar 6.000 e deixar lá. Era preciso agora continuar o crescimento, levantar as paredes, para trazer sentido àquela edificação ali. Porque senão ficaria algo fora da lógica. Então, nós precisamos viver, já que temos origem na palavra, precisamos viver e crescer na palavra, porque o nosso fundamento é a dos apóstolos, é Jesus. E o salmista, ele já traz isso profetizado, no Salmo 118, 22 a 24, quando ele diz, a pedra que desprezaram os construtores tornou-se a principal do edifício. Isto provém da presença de Yahvé e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez Yahvé. Vinde e sairemos de júbilo e alegremos nele. Foi por isso que o salmista convocou para todo mundo se alegrar. É porque a revelação da vida de Cristo, da edificação da igreja, com Cristo sendo a pedra angular. E isso mostra claramente que Deus escolheu um terreno bom, com alguns defeitos, que foi o nosso coração. Deus já sabia que o nosso coração era defeito. Tem uns terrenos, né? Tem uns corações mais
desnivelado do que outros, mas Deus escolheu o nosso coração para ser justamente a edificação da sua igreja, da sua comunidade. Somos juntos uma edificação. Olha, Deus escolheu a mim. Quando eu olho, eu não fui de família cristã, evangélica. Minha mãe era católica de nome, mas tinha romaria todo mês de maio, lá em casa. Eu me lembro que saía pela rua lá com a mão queimando com uma velhinha, né? Aquela romaria todinha, que era muito comum lá em casa. Mas a minha mãe nunca foi de frequentar a igreja. E eu fiquei um dia perguntando a Deus: Senhor, o que é que o Senhor viu em mim para me escolher? Para ser pastor e ser crente? Não entendia, porque eu não tinha nenhuma... Aí Deus olhou assim para mim: misericórdia, você não sabe quanto eu te amo. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo revelou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus não deixou eu resolver a minha situação de vida, os meus pecados, vencer os meus temores para Ele fazer uma obra em mim. Mas Ele me escolheu com tudo isso, com todos os defeitos, porque Ele disse: deixa aí que eu mando a cartepila aqui do céu, dirigida pelos anjos, e Ele corrige o terreno todinho, na hora. E assim fez e assim está fazendo. E nesse edifício, Deus já estabeleceu justamente toda a estrutura, as dimensões desse edifício, da nossa vida em Cristo. A altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Todos nós temos que apresentar isso a Deus. Isso é viver e crescer. Temos que ter a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Aí seremos um edifício de Cristo, seremos o Cristo edificado em nós. Mas vamos pensar numa coisa. Foi Deus quem preparou esse terreno. Foi Deus quem determinou a construção desse edifício, que é a igreja do meu coração. Foi Ele que preparou a pedra angular para ser a base desse edifício. Aí eu pergunto: como nós não podemos crescer? Por que recusamos crescer para ser templo santo para Yahvé? Por que resistimos tanto em crescer? É interessante que a gente precisa entender que Cristo não está falando de crescimento numérico, Cristo está falando de crescimento espiritual. Não há nenhuma área, ou melhor, na igreja de Corinto havia duas áreas deficientes que Paulo deu uma reprimenda muito bem feita. E eu quero dividir essa reprimenda em duas partes aqui. A primeira diz justamente ao esfriamento. É isso que nós estamos vendo na igreja hoje. Esfriamento. Depois da pandemia, não sei o que foi que deu. Todo mundo esperou que a igreja estivesse abarrotada. E hoje as igrejas estão vazias. As igrejas estão vazias. Cadê as pessoas? Subiram. Muitas abandonaram. Nós lá perdemos mais de 60 pessoas. É um esfriamento. A mesma coisa que estava acontecendo em Coríntios. Apesar de toda dela ser dotada, né? Mas ela tinha um esfriamento. Portanto que o apóstolo Paulo diz: olha, portanto, meus irmãos e meus amados, estejam firmes e não sejais confusos. Ou, na outra versão, diz: sede firmes e constantes. Havia inconstância doutrinária, de relacionamento, de entendimento do que Deus queria daquela igreja. E Paulo estava chamando justamente a atenção. E isso impediu o crescimento para templo santo de Yahvé, de Deus. E a segunda fatia, e a segunda reprimenda diz no sentido de crescimento, que todos devem buscar, todos devem crescer. Eu digo sempre, a sua igreja só cresce quando você cresce. Pastor Nilton, a igreja está crescendo. Para você talvez não esteja, mas não é culpa do pastor. É porque você é o responsável pelo crescimento.
Porque a gente vai ver aquilo que os nossos olhos estão vendo em nós. A gente reflete o que a gente vê em nós nos outros. E aquilo que a gente exige dos outros é porque a gente está querendo exigir de nós e a gente não admite e a gente não quer aceitar isso. Então o apóstolo Paulo diz, olha, cresçam, busque esse crescimento, porque isso tem promessa. Quando ele diz, abundando em todo o tempo na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O seu crescimento, o tempo que você dedica na leitura da palavra, na intercessão, na evangelização, no serviço do Senhor, não é tempo perdido, é tempo ganho. Ainda que pareça para você perdido, mas não é. Então, qual é a razão? Aí Paulo chama a atenção da igreja dizendo, vocês não sabem? Cristo já nos deu a vitória. Então, se Cristo já nos deu a vitória, por que viver nessa pindaíba espiritual? Aí ele diz, olha, a morte é tragada pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde, ó Sheol, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo já garantiu a vitória à igreja. O seu crescimento, o crescimento da igreja está garantido em Cristo. É coisa certa, mas não vai acontecer assim na varinha de condão, não. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Deu para entender? Nós não temos como comunidade dos santos permanecermos sem crescer internamente nem se expandir. Eu estive numa igreja há pouco. Foi a igreja que eu pastoreei durante 7 anos, nos seus 100 anos. E eu não sabia de um detalhe. Eu fiquei triste. Porque o pastor tirou ela da convenção, vendeu praticamente todas as congregações que tinha e se isolou. Ele fez um reino concentrado no templo. Tudo bem, está lá há 27 anos. Mas é independente. Porque o crescimento da igreja está marcante quando ela se expande. E não quando ela se concentra um bocado de gente. Porque o crescimento da igreja por Jesus, na matemática de Deus, não está calculado 1 mais 1, 2, não. É 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, é sempre 1. Porque é um edifício só. Quando você olha para um edifício de quantos andares, quantos edifícios você vê ali? Você só vê um. Tem vários andares, mas só tem um edifício. Não é verdade? Então, quando o mundo olha para a igreja, ele tem que ver só um edifício. Quando olha para pastor e para uma ovelha, os membros juntos, só vê um. Não vai ver 1.000, 500, pode ter quantos 1.000 tiver. Mas se não for um, não tem nada. Então, o crescimento da igreja é sempre nessa conta. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Igual a 1, que é Cristo. Para que eles sejam um, como eu sou, Pai, contigo. E o mundo saiba que tu me enviaste. Então, nós precisamos estar atentos. Porque o construtor um dia vai chegar para fazer o exame da obra. Porque não tem quem faça uma obra que não tem um fiscalizador. E Deus tem. E se Deus chegar na obra da sua vida e examinar e ver que você não seguiu o projeto dele, o que é que faz o construtor? Manda implodir. Ele não vai fazer remendo, não. Ele não vai fazer remendo. Quantos conhecem? Eu não sei quantos conhecem aqui o prédio da Sudene. Não sei quantos conhecem. É gigantesco. Não sei quantos conhecem lá em Recife. É uma coisa fantástica. Mas vão implodir. Que as suas estruturas estão comprometidas. Ficou muito tempo sem uso. Acabou a Sudene, né? Deus vai fazer a mesma coisa. Deus não vai fazer remédio, não. Deus vai mandar derrubar. Vai mandar quebrar como o oleiro, ele mandou quebrar o vaso e construir outro de novo. Ele não vai perder tempo de fazer remédio, não. Então é melhor seguir o projeto que Deus tem de crescimento para nós. Mas, por fim, a última implicação que Paulo nos traz na comunidade dos santos. Efésios 2, 22. Tem a bênção de ser depositário da palavra, a comunidade dos santos. Por quem também vós sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Os dicionários dizem que depositário, depositário não é um termo muito comum nas nossas conversas cotidianas. É um termo não muito usado.
mas traz a ideia de indivíduo a quem se encarrega um depósito. E o apóstolo Paulo aqui nos traz justamente a ideia de que Cristo nos edificou, Deus nos edificou, para que a nossa morada seja, na verdade, a morada do Altíssimo. Porque Deus não habita por mãos em casas feitas por homens. Estevão deu esse testemunho lá em Atos 7,48, quando ele estava falando da sua fé. O Altíssimo não mora em obras de mãos. Deus não habita, mas Ele habita num coração pobre e pecador. No meu coração pecador, no seu coração pecador, Cristo habita. E Ele habita para que sejamos santos. É interessante que esta verdade está inserida justamente no que ele disse em 14:23 de João, Jesus. O que me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Está aí a santidade de vida. Quando Cristo habita, Cristo mora. O apóstolo Paulo faz lembrar isso. Olha, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E que agora em vós, que mora em vós, a quem recebeste de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Cristo comprou na cruz. E por Ele ter nos comprado, Ele, na verdade, Ele requer. Quem compra uma casa e deixa outro mobiliar a seu gosto? Quem é que compra um apartamento e chama o vizinho para mobiliar? Não, ele pode chamar um arquiteto, um decorador, mas ele vai dizer, olha, eu quero quadro assim, eu quero sofá assim, principalmente mulher, né? Eu quero a cozinha assada, assim, e tem que fazer tudo direitinho. Né? Porque negócio de cozinha, assim, negócio de decoração é coisa com mulher mesmo, a gente só desbanca o dinheiro. Né? Mulher que faz o resto, mas quem cuida da decoração é mulher, o homem só gasta o dinheiro. Né? O homem tem que estar com dinheiro. Então, se Cristo habita na nossa casa, se Ele faz morada, Ele tem todo o direito de exigir de que a casa esteja arrumada, para que Ele possa habitar. Porque Deus não habita no meio da sujeira, da imundícia, do pecado. Deus não habita. Deus não habita no meio de uma igreja. Que o pecado reine. Que não se pregue, não se condene pecado. Olha, se a igreja está firmada na palavra, ela não pode conviver com isso. Se Cristo é a nossa morada, mora em nós, a minha vida tem que ser santa mesmo. Eu tenho a obrigação de ser santo, não é favor que eu estou fazendo pastor, nem a igreja que eu faço parte, não. É a obrigação minha mesmo. Porque não é o pastor que vai me cobrar isso, é Jesus. Porque ele vai dizer, rapaz, eu investi tanto em você e você não deu nada. Olha, nós conhecemos um pastor há muitos anos atrás. A maioria dos meus livros de biblioteca, eu comprei dele. Quando ele tinha as crises, ele já era pastor, quando eu cheguei no seminário. Então ele fazia mestrado. Então ele tinha crise, ele chegava, não quero mais ser pastor não. Aí vendia os livros. Aí caía na gandaia, desculpa a expressão. Mas esse era o termo, na minha terra isso é comum, viu? Caiu na folia. Né? E ele era político partidário. Aí que o negócio enrolava mesmo. Aí daqui a pouco dava crise, voltava. Aí voltava a estudar mestrado. E nesse vai e vou, olha, isso aí foram umas 2 crises, não tem porque eu passar no seminário. Mas de repente eu saí do seminário, terminei o curso e ele foi embora para o Ceará, com a esposa e o filho. Aí estava lá participando de uma igreja. E lá eu recebi o documento da Junta de Missões Nacionais, que ele se candidatando a ser missionário. Aí eu botei minhas observações, né? Porque eu conhecia. Eu não ia investir dinheiro em barco furado. Então, eu botei lá minhas observações. Ele não foi chamado. Depois de uns 2 anos, 3 anos de pastorar nessa igreja, ele doidou. Botou a mulher para correr de casa com um filho, ficou dentro da cidade, se envolveu com uma menina de 16 anos e foi para a política partidária. Isso tudo dentro da cidade que ele foi pastor durante 3 anos. Imagina a bagunça. Passou-se os anos, aí deu a crise.
vou voltar para o meu curso de mestrado, vou voltar ao pastorado. Deu um surto nele de querer ser pastor. Aí ele volta para Recife. Quem conhece Recife? Agamenon Magalhães. No dia que ele estava se dirigindo para o seminário, para fazer a sua matrícula no mestrado, um carro veio do lado, bateu do lado dele, que estava sentado o passageiro. Ele não derramou uma gota de sangue, morreu ali na hora. 48 anos. Sabe qual a leitura? Eu disse para a esposa dele, sabe qual a leitura? Deus disse, rapaz, eu não quero te lançar no inferno, não. Eu te amo tanto, mas eu não quero jogar você no inferno, porque tu já me escandalizou, já pisou no meu nome no mundo afora. Então, para não te lançar no inferno, eu vou te tirar da terra antes do tempo. Eu tinha mais coisa para você, mas você não está me dando chance. Então, eu vou pegar aqui você com 48 anos. Porque ele se converteu, se arrependeu dos pecados, né? Espera-se, né? Que ele tenha feito isso mesmo, eu quero crer nisso. Que ele voltou porque ele se arrependeu dos pecados. Então, ele aceitou Jesus. Então, voltou. Morreu, 48 anos. Então, a gente precisa entender que, quando a gente não está dentro do propósito de Deus, Deus cobra. Deus cobra. Não é que Deus é vingativo, mas Deus não dá sua glória a ninguém. Então, nós precisamos compreender isso. Porque aquele que começou a boa obra em nós, as aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Então, nós precisamos nos alegrar justamente por toda essa bênção de sermos santos e fiéis de Deus. E essa oportunidade, essa bênção que Deus nos dá, não é para amaldiçoar o mundo, muito pelo contrário, é para abençoar o mundo e abençoar a igreja que eu faço parte. A minha vida tem que ser bênção na igreja que eu faço parte. Porque no dia que esse braço aqui não me servir mais, eu vou ficar com ele aqui, não, para quê? Um peso, não mandar arrancar. Quando ele ficar ruim, não sou eu que vou mandar arrancar, vai ser necessário arrancar antes que ele me mate. Que ele pode me provocar enfermidades e eu posso morrer, criar outros problemas. Então é melhor tirar, amputar. É por isso que os médicos fazem isso com aqueles que têm problema de diabetes. Vai amputando justamente porque para evitar que cause maiores problemas ao redor do corpo. É isso que faz a consequência. Então, e nós, por sermos justamente os depositários dessa palavra, agora nós temos a obrigação de fazer aquilo que Israel lá atrás não fez. E o que é? Anunciar a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Cabe a nós fazermos isso. Então, qual é a atenção que nós estamos dando a isso? De sermos morada de Deus pelo Espírito. A gente precisa prestar atenção para que, porventura, a gente não venha a ser reprovado por aquele que conhece a igreja, conhece a mim e você. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Diz que escreve ao mensageiro da igreja que está em Sardes. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço tuas obras, que tens fama de que vives, mas está morto. A gente precisa evitar de receber essa repreensão do Senhor. Então, caminhando para o fim, fechando aqui. Nós caminhamos olhando, entendendo tudo isso que ouvimos aqui, e entendemos agora por que somos comunidade dos santos, igreja, eclésia. Porque essa igreja, ela é detentora de um projeto perfeito. É perfeito. Não tem erro nesse projeto. Não tem erro. E justamente porque a sua origem está na palavra. E esse projeto, ele é dinâmico. Ele não é estático, ele é dinâmico. Porque ele proporciona vida, ele proporciona crescimento na palavra. E ele também é um projeto abrangente e eterno. É tanto que Deus vem buscar a igreja. Não vem buscar você, nem a mim, vem buscar a igreja. Vamos subir por causa da igreja. Eu não vou subir porque sou eu vou subir porque eu sou a igreja. É isso bom que a gente entenda.
É por isso que o seu projeto é abrangente e eterno. Então nós precisamos compreender que precisamos viabilizar a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que na direção de Deus nós possamos cumprir os seus propósitos, para que sejamos a semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não importa se esta igreja vai abrir mais congregações. Isso não é tão importante, não é tão importante assim. É necessário, que é crescimento, é expansão. Mas a igreja tem que se preocupar primeiro em ser a imagem de Cristo no mundo. Então, eu quero voltar para o capítulo 3 de Apocalipse, verso 2 e 3. Preste bem atenção que o Espírito Santo diz à igreja. Portanto, seja vigilante e conserva o resto das coisas que estavam a ponto de morrer. Porque não encontrei as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Portanto, lembra-te de como recebeste e escutaste, guarde-o e te arrepende. Porque se não estiveres vigilante, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Que seja a primeira igreja batista do Augusto Franco, a comunidade dos santos sempre presente. E a divisa diz muito bem, Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos, conforme o poder que opera em nós. Lembre-se, o poder que opera em nós é a fé. Mas essa fé tem que estar na palavra, ter origem na palavra, essa fé também tem que crescer e essa fé tem que promover uma mudança de vida dentro e fora para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.